Boa tarde, Infomoney. Muito boa tarde a todos vocês. Estamos aqui diretamente da Arena do Investidor, no nosso programa diário Para Onde Vai o Dólar. Eu sou o Alisson Correia, sou analista da XP Investimentos e fico na sala número 2, com meu foco de tape reading, foco de fluxo. Tento também extrair um pouquinho de leitura gráfica, mas não é a minha especialidade. A gente acaba acompanhando o mercado como um todo, a gente tenta passar sempre para vocês os movimentos que a gente acredita que são os mais direcionais. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, faz parte, mas o que temos para falar sobre o mercado de hoje? Índice está bastante volátil, bolsa bastante volátil. Para os especuladores, para os traders, para os day traders, está bem melhor negociar índice do que dólar. Pelo menos ontem e hoje, os movimentos foram bem melhores, porque o mercado teve mais volatilidade, chegou a subir mais de 1%, trabalhou na casa do 65 mil, caiu aí 800 pontos. Agora trabalha exatamente na mínima do dia, no 0 a 0, levemente negativo. Então as commodities estão propiciando esse tipo de volatilidade. Então o que a gente vê é o seguinte: China, os movimentos da China, os movimentos que foram negativos hoje, o mundo inteiro bastante preocupado com uma bolha de crédito. O pessoal imagina que tem excesso de crédito no mercado chinês, isso pode ser uma bolha que pode estourar a qualquer momento. Então o governo tem insistido, o governo tem incentivado aos bancos para que eles não emprestem mais ou para que cortem as linhas de crédito. Hoje a bolsa chinesa caiu. E tudo isso acaba impactando na cotação do minério de ferro, que tem oscilado bastante. Um dia ele cai 2%, outro dia sobe 3%, no dia seguinte ele cai mais 2,5%, um mercado sem muita direção. Mas a gente pode imaginar que é uma bola de neve. A gente tem o país, a China, que tem a maior população do mundo. Aí o que acontece? Quando você corta a linha de crédito, o consumo consequentemente diminui. Se o consumo diminui, as produtoras, as empresas que produzem, por exemplo, carro, a linha branca, enfim, os imóveis também consequentemente acabam diminuindo. Então, se a economia chinesa começa a enfraquecer, as importações, lembrando que o Brasil, por exemplo, importa principalmente para a China. Então, é um efeito cascata, o que acaba impactando também no nosso mercado. E depois temos outro porém, as commodities de petróleo. A gente tem diversas commodities que o Brasil segue muito, o minério, o petróleo, o zinco, o cobre, o carvão, são todos commodities de que a gente acaba acompanhando. A gente fica sempre olhando de perto as oscilações desses mercados para ver até que ponto, porque as empresas que têm mais peso no Ibov são empresas de commodities, Então isso é algo importante e acaba impactando. Então é por isso que nós temos toda essa volatilidade. Por exemplo, barril de petróleo, a gente é totalmente dominado pelo mundo árabe. E as incertezas sempre moram por lá. Então agora temos o Donald Trump tentando fazer embargo às negociações com o Irã, que é um dos maiores produtores de petróleo também. E o Irã respondendo de que não vai baixar a cabeça para o Trump, que vai mostrar para ele que eles não têm medo do inimigo. Ou seja, já começam a ter esse tipo de postura entre os Estados Unidos, que também é um grande produtor de petróleo. Isso acaba impactando o mercado como um todo. E aonde que isso repercute? Nos preços dos barris de petróleo. E aí o que acontece? As nossas commodities oscilam também, impacta no dólar. A gente não pode esquecer que são contratos padronizados em dólar. Então é toda uma sequência, cadeia, a gente que vive no mundo globalizado, isso acaba impactando nos negócios do nosso mercado. Para o mercado de câmbio, para o dólar especificamente, por que eu disse que o índice está melhor para negociar? Pela falta de movimentos no dólar. O dólar trabalhou boa parte do dia com alto gap de alta. O mercado sinalizou mais uma vez, igual ontem, de que poderia ser o mercado comprador. De repente entra um fluxo vendedor. A gente identifica que esses movimentos
muitas vezes podem ter sido até influenciados pela taxa de DI, a taxa DI de longo prazo, que tem os mesmos movimentos que o dólar, geralmente acabaram pesando bastante. E por que elas acabaram pesando bastante? Porque nós temos dados de inflação para sair. Então as estimativas são que esses dados venham bem, né? venham melhor do que o esperado, né? Então é algo que nós temos que nos atentar. Né? Mas o dólar, parece que faltam dados positivos. Até falava agora há pouco com o teu xará, com o Lucas da Broadcast, né? Que ele perguntava: Alisson, por que o mercado não anda de câmbio? Aí eu falei para ele: a tendência é de queda, mas chega em certos pontos que o mercado para pensar e parece que faltam dados positivos para o mercado continuar, né? Voltar para o 3,10, romper o 3,10, essa barreira psicológica é importante. Toda vez que o dólar se aproxima desse patamar de preço, o Banco Central sinaliza um certo incômodo. Quando ele chegou nesse patamar, o Banco Central deixou de fazer a rolagem dos swaps cambiais tradicionais. Isso acabou puxando um pouco o dólar, mas ao mesmo tempo ele não tem força para retomar a queda. Então parece que o mercado espera algum dado mais concreto para ter um volume um pouco maior ou um movimento um pouco mais direcional. Então temos que aguardar um pouco. A política está voltando agora aos seus trabalhos. Já tivemos eleição no Senado, do presidente, eleição na Câmara dos Deputados, né? São todos base do governo, então provavelmente o governo não terá problemas para aprovar medidas. Isso é importante, né? Para a retomada da economia. E é isso que o mercado está atento. Hoje tivemos, por exemplo, Lava Jato, delação do Eduardo Cunha, a primeira delação, o depoimento, perdão, delação, a gente não sabe se ele vai fazer ainda, mas primeiro contato dele direto com o Sérgio Moro, né? Pode vir novidades daí, temos as delações do Odebrecht também, temos muitos dados que ainda estão por vir, fora as incertezas, eleições na França, eleições na Alemanha, e por falta de dados positivos, o nosso mercado, a gente tem visto que tem sido bem fraco no sentido de movimentos. Pra gente, a gente não gosta muito disso, né? Porque a gente fica sempre à espera de movimentos mais agressivos para fazermos os nossos day trades do dia a dia. Então, por isso, né, para não me alongar mais, ficamos assim no nosso mercado de dólar, né? Vou só colocar o gráfico para vermos qual foi o movimento de hoje, né? Então, colocando aqui para vocês verem aqui o movimento intraday. O dólar fecha aí próximo do 0 a 0, né? Neste momento aí com uma variação bem pequena de 0,07 de alta, né? A gente vê que boa parte do dia, desde que ele abriu, ele ameaçou seu mercado comprador, voltou a pesar, subiu novamente, lateralizou boa parte do dia e somente aqui, aproximadamente umas 3 horas da tarde, ele voltou novamente, ele perdeu seu preço de abertura, né? E trabalha agora neste nível de preço de 3,12, né? Lembrando que ontem o fechamento foi próximo de 3,12 também. Então, como eu disse para vocês, não temos uma variação significante, tá? Então, temos que aguardar. Como eu disse para vocês, a gente ainda continua acreditando que a tendência do dólar é para baixo. Nós ainda estamos melhor do que os nossos pares emergentes, melhor do que África do Sul, Turquia, México, né? Então, nós não que a gente esteja às mil maravilhas, né? Mas nós estamos menos pior. Por isso que acreditamos que ainda temos capacidade, até pela nossa taxa de juros ser o que ela é, de atrair mais investimentos. Então, fica aqui o meu boa tarde para todos vocês. Fiquem à vontade para vir e conhecer a Arena do Investidor e fazer parte de toda a nossa equipe. Ok? Muito obrigado e até amanhã. Valeu! Boa.